O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. William Ruto é declarado vencedor da eleição presidencial no Quênia, né? Outra notícia que, se a gente desse na semana passada, a gente falaria: eleição queniana passa por um impasse. Então, semana passada ainda não tinha o resultado oficial. E tava muito disputado, né? E, assim, passando primeiro o resultado, né? O William Ruto, que era o candidato governista, né, era o candidato do Uhuru Kenyatta. Lembrando, o Uhuru Kenyatta, por sua vez, ele é filho do Jomo Kenyatta, que é o primeiro presidente do Quênia, que é o herói da independência queniana. Então, é um nome muito poderoso no Quênia. William Ruto, o candidato governista, foi anunciado vencedor com 50,49% dos votos. Tá? Em segundo lugar, ficou Raila Odinga, que era do principal bloco de oposição, a Aliança Azimio, que ficou com 48,85% dos votos. A diferença entre os dois, diferença bruta, é de menos de 200 mil votos, tá, gente? Foi uma eleição que teve uma participação de 64,7% do eleitorado. Aí nossos ouvintes mais tradicionais vão falar, 67%, número alto até, né? Mas é um número ok. Só que esse foi um número 25% maior que o da última eleição. Porque na última eleição, né, o Kenyatta, ele basicamente já era, né, o vencedor. Antes da eleição continuar, ele era favorito, inclusive com denúncias de fraude e tal. Então, foi uma eleição muito disputada, tanto em quantidade quanto acirrada. O William Ruto foi declarado vencedor pela Comissão Eleitoral do Quênia na segunda-feira, dia 15, depois de vários dias a mais de contagem. E aí ocorre o primeiro episódio polêmico, por assim dizer, dessa eleição, e é um dilema de Tostines, né? Será que os ouvintes mais novos sabem o que é um dilema de Tostines? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? O nome é paradoxo, Rogerinho. Paradoxo essa aí. Que foi o seguinte: a Comissão Eleitoral do Quênia falou, olha, nós estamos fazendo dias a mais de contagem porque nós estamos fazendo uma contagem muito minuciosa, uma contagem manual de votos, tá, gente? Não é urna eletrônica, é uma contagem manual de votos. Estamos fazendo uma contagem muito minuciosa porque os partidos já ameaçaram de processo, de judicialização a uma eleição acirrada, então estamos fazendo o serviço minucioso. O que os principais partidos da oposição, que estavam, né, na mesma aliança, falaram foi: conta minuciosa, coisa nenhuma. O que estão fazendo é buscar fraudar mesmo, é dar um jeito aí de fraudar e buscar criar voto e tudo mais. Esse foi o primeiro episódio, então. A demora, o atraso entre a data prevista para sair o resultado e a data que o resultado de fato saiu. Junto com isso, vamos lembrar que o Quênia passou por eleições gerais. Então, além do presidente, foram eleitos, né, os integrantes da Câmara Baixa do Parlamento, 349 deputados, 2/3 da Câmara Alta do Senado, são 64 senadores, os 22 governadores, o que seriam ali, né, os governadores do Quênia, e mais as assembleias, entre aspas, estaduais do Quênia, tá? Aspas porque é uma analogia. E sempre bom lembrar, né, de que o Quênia ele goza de uma estabilidade política
principalmente se comparado aos seus vizinhos ali na África Oriental, tanto porque teve um processo de descolonização mais pacífico, mas também pela formação de quadros, né? É um país que investe muito na educação, no debate público, enfim, então acaba tendo essa diferenciação ali na região. Nos últimos meses, né, o Odinga ele subiu muito nas pesquisas. Por quê? Porque o Ruto, sendo candidato governista, ele passou, né, a sofrer com a repercussão, né, da crise econômica no Quênia, derivada um pouco da questão da pandemia. A gente até falou, crise econômica, especialmente para os mais pobres. A economia queniana como um todo vai crescer 5,5% nesse ano, previsto um crescimento maior do que a média mundial. Mas foi um crescimento bastante desigual. E as pesquisas apontavam uma vitória relativamente confortável do Odinga. Então, temos a demora dos resultados, o tamanho das eleições, temos as pesquisas, né, mostrando que o Odinga estava favorito, essa situação complexa do Quênia, e aí veio a pá de cal na polêmica, né, pá de cal não, né, o estopim, o fósforo na polêmica, na verdade, que a vice-presidenta da Comissão Eleitoral do Quênia e outros 3 comissários da organização renunciaram depois da divulgação dos resultados, dizendo que eles não reconheciam os resultados. Tá? A Juliana Cherera, que era a vice-presidente da Comissão Eleitoral queniana, disse que ela, junto com os seus colegas que renunciavam, né, ela representando eles, falou, não podemos nos responsabilizar pelos resultados a serem anunciados devido à natureza opaca do processo. Tá? Ela denunciou que quando o presidente da Comissão Eleitoral recebeu os relatórios para declarar o vencedor das eleições, os observadores internacionais que estavam, né, monitorando as eleições foram retirados da sala de apuração. O Ruto, né, agradeceu, disse que os integrantes da Comissão Eleitoral fizeram um grande trabalho, né, ele disse que vai governar para todos, que ele tem noção de todos os desafios vindouros e tudo mais. Por outro lado, o candidato derrotado, obviamente, né, disse que rejeitava os resultados, que ele iria entrar com recurso na justiça, que a eleição foi inconstitucional, nula, vazia e uma farsa eleitoral. Tá? Ele também pediu para os seus apoiadores não usarem da violência, não depredarem propriedade, não atacarem pessoas. Nós já temos imagens de episódios de violência, mas pelo menos até agora apenas violência material. Então tivemos barricadas, alguns prédios depredados, pelo menos até o momento não tem notícias de pessoas feridas, pessoas atingidas. E, repito, ele disse que vai entrar com um recurso, porque as pesquisas apontavam uma vitória dele com potencial 52% dos votos válidos, e ele ficou com 48,8% numa margem muito estreita. Só para constar, né, em terceiro lugar ficou o George Wakaioa, com 0,44% dos votos. E em quarto lugar ficou o David Wairiga, com 0,23% dos votos, do partido Agano. O George Wakaioa, ele foi tema de uma matéria na Al Jazeera, muito curiosa, porque ele era um outsider ali, uma figura, né, vista ali como um cara que não estava disputando, entre aspas, a sério, né? E dentre as várias propostas dele estão, por exemplo, a legalizar o cultivo de cannabis e também a exportação de carne de hiena. Eu não sei o que tem a ver, mas enfim. Então, o cenário no Quênia temos a declaração da vitória do candidato governista, William Ruto. Porém, essa declaração veio acompanhada da renúncia de parte dos integrantes da Comissão Eleitoral do Quênia. O candidato derrotado, por sua vez, o Odinga,
afirmou que vai entrar com recurso e que não reconhece o resultado, dizendo que a eleição foi uma farsa. Felizmente, até o momento, não tivemos episódios de violência envolvendo pessoas feridas, pessoas mortas, enfim, apenas violência material. Tá? Tivemos protestos, tivemos violência, tanto na capital quanto também na cidade de Kisumu, que é o principal reduto eleitoral dele. Lembrando que nós também tivemos muita violência nas eleições do Quênia alguns anos atrás, na primeira eleição do Kenyatta, na verdade, quando centenas de pessoas morreram, inclusive. Então, pelo menos até agora, o cenário está relativamente tranquilo nesse sentido, tá? E pensando no mapa eleitoral, né, é curioso que o William Ruto obteve sua vitória principalmente nos condados fronteiriços, né, tanto com Etiópia, Uganda e Tanzânia, formando, né, uma mancha amarela, né, que acaba dividindo o país em dois, né, já que o Odinga teve sua vitória principalmente na região costeira, ali com o Oceano Índico, com a fronteira mais ao sul com a Tanzânia e a região próxima ali do Lago Vitória. E, só para constar também uma matéria da Al Jazeera, o William Ruto disse que vai colaborar com qualquer investigação e com qualquer processo que os opositores entrem, né, na Suprema Corte. Enfim, ele disse que vai colaborar e que ele está feliz de ver a democracia do Quênia voltar. Tá? Ele não mencionou o Odinga por nome, né? Então, assim, falou, não, se a oposição entrar com recurso, vou colaborar e tal. Não falou por nome. E só outro detalhe, o Odinga venceu na capital também, em Nairobi. Então, assim, a grande questão vai ser a investigação de como a renúncia de integrantes da comissão eleitoral vai ser encarada, né? Como ela vai refletir. Só para constar, nas duas casas, né, do Legislativo, a coalizão do William Ruto, né, a Kenya Kwanza, vai ter maioria, mas uma maioria relativamente pequena. Lembrando que Kwanza, né, é uma expressão do Swahili, significa primeiro, né? Muita gente já deve ter ouvido falar na palavra Kwanza, porque tá presente, inclusive tem um feriado, né? É uma festa, né, da comunidade afro-americana, foi criada ali a partir da década de 1960, com pensamento pan-africano, enfim, a comunidade afro-americana ser uma diáspora, né, africana nos Estados Unidos. E, inclusive, é o nome da unidade monetária de Angola também. É o primeirão de Angola. Então, em relação ao Quênia, principalmente é isso. Para quem quiser uma leitura também interessante, antes dos resultados, o colunista de África da Al Jazeera, o Patrick Gatara, escreveu um texto muito interessante também chamado The Unkenyan Election, fazendo um trocadilho ali com eleição fora do Quênia, um trocadilho em inglês, né, com eleição que não parece real, né? Uncanny. Do Quênia, nós vamos para a Somália, já que na região separatista da Somalilândia, pelo menos 6 pessoas morreram depois de um protesto ter sido reprimido pela polícia, tá? Já que a região da Somalilândia, que não é reconhecida internacionalmente como independente, né? Ela é parte da Somália, ela vai realizar as suas eleições presidenciais e essas eleições podem ser adiadas. E aí, partidários da oposição realizaram uma manifestação, foi reprimida pela polícia, pelo menos 6 pessoas morreram. Da Somalilândia, nós vamos para a Etiópia, onde a barragem da Renascença Etíope passou pela sua terceira fase, né, de encher o seu reservatório, novamente sobre protestos do Egito e do Sudão. Lembrando rapidamente, né, o Egito e o Sudão afirmam que se a Etiópia encher essa barragem, que é vista como um passo essencial para o desenvolvimento etíope, o Egito e o Sudão vão ficar sem água, né, já que eles estão para baixo do rio. E um dos programas mais legais
né, que nós fizemos, eu acho, foi que tinha a barragem da Renascença Etíope como tema principal. Já tem um tempo desse programa, não vou me lembrar agora o número. Da Etiópia, vamos para a Argélia, onde infelizmente pelo menos 38 pessoas morreram em incêndios florestais, 24 delas na região de El Tarf, perto da fronteira com a Tunísia. Tá? Outras 200 pessoas foram hospitalizadas com queimaduras e problemas respiratórios. Tá? Pelo menos 39 focos de incêndio, né, estão afetando o país devido à onda de calor e aquelas ondas, né, de incêndios pelo Mediterrâneo. Aí nós vamos para o Chad. E é curioso, porque se o programa tivesse sido publicado semana passada, ia ter sim o bloco sobre a África, mesmo sem o resultado das eleições no Quênia. Essa notícia do Chad ia ser a principal notícia do bloco, já que nós tivemos a assinatura de um acordo de paz no Chad, no último dia 8 de agosto, envolvendo mais de 30 grupos diferentes, tanto grupos armados quanto grupos políticos, se reuniram, né, na capital, depois do acordo ter sido elaborado em Doha, tá? E aí se reuniram na capital para a assinatura do acordo. Lembrando que o antigo líder do Chad, o Déby, ele morreu, entre aspas, né, no fronte, né, lutando contra rebeldes, numa situação bastante nebulosa até hoje. E aí ele foi sucedido pelo filho dele, que o sucedeu bastante jovem, inclusive. Né? No caso, o Mahamat Déby. Né? Eu fui até colar o nome e ele tem 38 anos de idade. Só que tem um detalhe, meu caro Matias, tem um asterisco nisso. Né? Então, assim, você olha e fala, pô, né, o Chad então vai chegar em paz, né? Chegaram no acordo, 30 grupos diferentes assinaram no acordo e tal, mas o maior grupo armado de oposição não assinou, né? Que é a Frente para Alternância e Concórdia no Chad. Né? O nome vem do francês, inclusive. Baita nome. É o maior grupo armado do Chad e é o grupo que, teoricamente, teria sido responsável pela morte do Déby pai, em abril do ano passado. Né? Um ano e meio atrás, mais ou menos. O grupo foi formado por ex-integrantes do exército do Chad, inclusive, que estavam descontentes, né, com a maneira como a luta contra os rebeldes estava sendo conduzida, numa situação, entre aspas, assim, muitas aspas, né, que remete ao que aconteceu no Mali recentemente, já que os militares do Mali, né, descontentes com a forma com que o governo lidava com o conflito interno, foram lá e deram um golpe. Então, esse é o maior grupo do Chad e esse grupo não assinou o acordo. Continua na oposição, dizendo que não podem... Basicamente disseram o seguinte, a gente não pode confiar na família Déby. Tá? Então, assim, enquanto for um Déby no governo, a gente não vai assinar porcaria nenhuma. Tá? Basicamente isso. Inclusive, diversos integrantes do grupo se envolveram em diferentes momentos na Guerra Civil Líbia. Né? Lembrando que a Líbia do Gaddafi chegou a ter uma guerra contra o Chad, né? Porque é uma fronteira, basicamente, que não tem como você delimitar aquela fronteira. Né? Deserta. Saara. Então tivemos... Tanto é que ela é traçada na régua. Né? Exatamente. Então tivemos o acordo em Doha, depois uma cerimônia na capital do Chad, tá? A presença, né, do Mahamat Déby, o filho do Déby pai, o general que assumiu o poder, mas o maior grupo de oposição não assinou. E aí, ontem, tá, um dos principais líderes de oposição à família Déby, o Timan Erdimi, que estava há 17 anos no exílio, justamente no Catar, e ele foi um dos mediadores, um dos negociadores desse grande acordão, né? Ele é sobrinho do Déby, ou seja, ele é sobrinho do Déby pai, então ele é primo do Déby filho. Né? É assim que funciona. E aí, ele, que tem 67 anos de idade, voltou ao Chad do exílio agora. Segundo ele está pronto para fazer tudo para conseguir a paz, a reconciliação e a serenidade no nosso país. Eu estou absolutamente pronto para o diálogo. Ele foi recebido por centenas de pessoas no aeroporto, inclusive. E tem um detalhe. Ele
já foi detido na França em 2019 sob acusação de crimes contra a humanidade por ter recrutado crianças, tanto no Chad quanto crianças sudanesas para lutarem no Chad. Porém, ele foi libertado sob questões humanitárias, porque ele precisaria fazer um procedimento médico, um procedimento de saúde, alguma coisa do tipo. Não é uma acusação leve, não é uma acusação simples assim, não é, sei lá, você virar e falar, não, vamos cancelar aqui esse cara porque ele, sei lá, ele compartilhou um meme sem dar a fonte. Não, ele está sendo acusado de ter alistado criança soldado, não é uma coisa simples assim. Enfim, de qualquer maneira, ele está de volta ao Chad para fazer parte dessa concertação para tentar encerrar a guerra civil no país. Do Chad, meu caro Matias, nós vamos para a República Democrática do Congo, quando mais uma vez tivemos ataques ali na região de Beni, né, no leste do Congo, que deixaram 20 pessoas mortas no final de semana passado, no final de semana do dia 7 de agosto. Tá? Pelo menos 20 pessoas morreram em ataques que foram responsabilizados nas Forças Democráticas Aliadas. Né? Lembrando que as Forças Democráticas Aliadas são um grupo ligado à Uganda. Da República Democrática do Congo, nós vamos para Camarões, já que um ataque do Boko Haram, no extremo norte do país, deixou pelo menos 5 pessoas mortas no último dia 9 de agosto. Tá? O Boko Haram, que é filiado, entre aspas, à Al-Qaeda, e é interessante ver como é que esses vários grupos filiados à Al-Qaeda vão se comportar depois da morte do al-Zawahiri, que a gente comentou no último programa. Aí a gente vai para a sessão não faz mais do que obrigação, né? Já que no último dia 8 de agosto, o Museu Horniman de Londres, eu confesso que eu não conhecia esse museu. Também não. Disse que 72 artefatos que foram saqueados, né, do Reino do Benin serão devolvidos para o governo nigeriano. Né? Quando a Alemanha anunciou coisa parecida, a gente fez aquela observação. Né? Existe o atual país Benin, porém o antigo Reino do Benin fica no território onde hoje é a Nigéria. Tá? O nome é o mesmo, mas os territórios são diferentes. E, inclusive, muitos ouvintes marcaram a gente, né, numa camisa das pirâmides, né, de que elas não... É uma brincadeira de que as pirâmides só não foram levadas para o Reino Unido, para Londres, porque não cabia no navio. Né? Exatamente, porque são muito pesadas. Se eles tivessem aquele... Sabe aquele raio do meu malvado favorito, assim, de diminuir as coisas? Eles tinham levado, certeza. E, enfim, então, agora 72 objetos serão devolvidos, incluindo 12 artefatos de bronze, né? Parte da coleção dos bronzes de Benin. E teremos ainda a cerimônia, né, de devolução. E para completar, para colaborar com a nossa completa ignorância, tá, meu caro Matias? O Museu Horniman, ele ganhou o prêmio de Museu do Ano no Reino Unido. Tá? Então, assim, para juntar com a nossa ignorância. Em minha defesa, eu nunca fui pro Reino Unido. Tá? Ainda não fui, melhor dizendo. Quem sabe um dia. Assistiu alguma pelada lá... Assistiu um... Aí, consulado britânico. A gente topa as parcerias aí. Ah, seu monarquistazinho, seu vendido. Não, a gente deixa de falar mal da rainha em troca de um afago. Não, eu nunca falei mal da rainha. Só digo que ela devia renunciar e virar uma república. Eu falo muito pior do filho dela. Ah, sim. Só que sabe quem fala pior ainda do filho dela? Ela mesma. Eu tenho certeza que tudo que eu já falei do Príncipe Charles é light perto do que ela já falou do próprio filho. Da Nigéria, vamos para Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, da onde vem a notícia da Reuters, assinada pelo Tian Diaga, do último dia 9 de agosto, já que 15 soldados de Burkina Faso foram mortos no dia 9 de agosto em uma emboscada por grupos islamistas na região norte do país. Aquela mesma região que, algumas semanas atrás... O governo militar de Burkina Faso, né, Burkina Faso que também passou por um golpe militar, pediu para as pessoas saírem de suas casas, né, pediram para as pessoas evacuarem para o governo realizar uma ofensiva. Né? Então, não sei se tem alguma ligação.
De Burkina Faso, vamos para o Mali, aí com diversas notícias, né? O Mali que está sempre protagonizando diversas questões na África recentemente, e a gente também já falou bastante aqui no Mali em programas recentes, quando nós tivemos o golpe militar e tudo mais. Por quê? Né? Começando, no dia 9 de agosto, o governo do Mali, né, o governo militar do Mali, disse que 17 militares e 4 civis foram mortos no final de semana no sul do país, na região de Tessit, depois de diversos ataques de grupos ligados ao Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico. Depois, o governo do Mali afirmou que o número de mortos, na verdade, era muito maior, com 42 pessoas mortas no ataque de Tessit, e que os grupos islamistas usaram drones, inclusive, para realizar esse ataque contra o exército do Mali. E uma coisa que a gente comentou em diversos programas recentes é que o Mali, progressivamente, tem interrompido a sua cooperação militar com países da Europa Ocidental, começando pela França, né, a antiga potência imperialista que dominava o Mali, né, o Mali é uma ex-colônia francesa. Porém, isso também estava esbarrando em outros países e também em países africanos, né? Então, o Mali, por exemplo, estava dificultando as operações da missão da ONU no Mali, e aí soldados da Costa do Marfim, soldados marfinenses, foram presos pelo Mali, a gente comentou isso. E agora foi a vez da Alemanha anunciar que vai suspender as suas operações no Mali, e a Alemanha realizava essas operações em cooperação com a ONU. Por quê? Segundo o governo alemão, o governo do Mali, o governo militar do Mali, recusou autorizar sobrevoos, voos de reconhecimento de aviões alemães, e isso ocorreu pela terceira vez seguida, as outras não tinham sido públicas, tá? E aí, com isso, a Alemanha disse que vai suspender, até aviso próximo, os seus voos de reconhecimento e os seus voos de transporte, tá? Ou seja, a sua cooperação militar no país. No último dia 13, o primeiro-ministro do Mali, que é civil, né, o Choguel Maiga, ele foi internado sob recomendação de descanso máximo, tá? E aí, guerra de informação, né? Teve gente dizendo que era um afastamento dele, né? Um afastamento desse político civil, parte do governo do Mali, e outras pessoas falando que, na verdade, ele não precisava de descanso, que ele estaria exausto e tal, mas que, na verdade, ele sofreu um acidente vascular cerebral e ele estaria num estado delicado de saúde, porém estavam omitindo essa informação do público, tá? Então, ainda tem essa briga de informação. E na semana anterior, né, o governo militar havia anunciado também a dissolução da Frente Nacional pela Defesa da Constituição, que é um dos principais movimentos de oposição da sociedade civil contra e que tem levado, né, os protestos contra o ex-presidente Alpha Condé. No dia 16 de agosto, a França oficializou a sua saída do Mali, né, que já havia sido determinada pelo governo malinense. Vamos lembrar, a França não está saindo do Mali. O governo militar do Mali expulsou as forças francesas do país. Tá? E aí no último dia 16, isso foi oficializado com a última base, né, que estava sendo operada pelas forças francesas sendo entregue às forças do Mali. Então aí você pensa, então ok, então acabou, o Mali agora vai usar as forças do grupo Wagner, vai usar mercenários russos nas suas operações antiterror, né, vai ter a junta militar, então acabou a briga com a França. Não, porque ontem, tá, dia 17, o governo do Mali disse que a França, ao sair, tá, estaria fornecendo armamentos para grupos armados clandestinos no país. E essa acusação vem pelo Ministério de Relações Exteriores do Mali, viu, o seu ministro Abdoulaye Diop, numa carta ao Conselho de Segurança da ONU, dizendo que a França também violou o espaço aéreo do país mais de 50 vezes sem autorização. Agora,
é interessante pensar o seguinte. O governo da junta militar do Mali afirma que a França quer desestabilizar o país para recuperar o seu prestígio e recuperar a sua influência no país, a sua influência política, econômica direta, tá? A sua influência pós-imperialista, né? Pós-imperialista eu digo no sentido de pós-império formal que existia antes, não imperialismo no conceito, tá? O pós-império formal que existia. É uma acusação bastante grave e é uma acusação, ao mesmo tempo, bastante crível, com todo o respeito ao senhor Macron, tá? Então, assim, a França é uma potência imperialista histórica, né? Segue sendo. Segue sendo. Inclusive com colônias como a gente conhece. Sim, né? tem colônias, controla a moeda de vários países africanos, a gente já falou dessas coisas aqui várias vezes. Só que essa acusação do Mali, ela tem um aspecto muito delicado, que é, a gente não tem uma guerra civil secular no Mali. A gente não tem um grupo, a gente não tem a junta militar versus uma oposição armada. O que nós temos são os grupos islamistas ligados ao Daesh ou ao Al-Qaeda operando no Mali. A gente também tem grupos por interesses econômicos, tem banditismo puro e simples, a gente já falou disso, perfeito. Falou que é uma rota de contrabando também. Uma rota de contrabando, exploração de minérios e tal. Então, assim, quais são os grupos que a França estaria armando? Porque dá para interpretar que o que ele está dizendo é que a França está armando o Daesh, a França está armando a Al-Qaeda dentro do Mali. Aí é uma acusação que, assim, é um pouco mais bizarra. Por quê? Ah, Felipe, você está sendo inocente. A Al-Qaeda recebeu... Sim, a Al-Qaeda recebeu financiamento e equipamento de países próximos de países ocidentais, a gente sabe disso tudo. O ponto é que isso não seria interessante para a França. Eu não estou dizendo que a França poderia ter... Eu não estou falando de objeções morais ou não. Tá? Eu posso até, mesmo se você acredite ou não que o governo Macron teria ou não objeções morais em fornecer armas para esses grupos, essa não é a discussão. Eu estou dizendo que isso não seria interesse da França. Se o Daesh tomar o poder no Mali, eles não vão falar, ó, França, volta aqui. Não. Vai ser a mesma coisa que aconteceu no nordeste da Síria e norte do Iraque. Então, é uma acusação muito delicada e ao mesmo tempo um pouco contraditória. Então, assim, a acusação de que a França quer recuperar, quer retomar o seu papel imperial na região, perfeito. É uma acusação bem crível, tá? E estamos falando aqui como, né, pessoas que olham para a história. Eu não estou fazendo novamente julgamentos morais. Agora, dizer que a França estaria armando o Daesh é uma acusação que já é um pouco mais complicadinha de se fazer. Enfim, né? Sobre o Mali, é isso. Continuando o nosso giro, nós vamos para a Costa do Marfim, onde o atual presidente, o Alassane Ouattara, perdoou o seu antecessor e rival, o Laurent Gbagbo, né, já que ele era acusado ali de corrupção, também de crimes de guerra pelo seu papel na Guerra Civil, né, ele que foi inclusive inocentado no Tribunal Penal Internacional, mas ele ainda tinha uma possível cana de 20 anos no seu país natal, e agora ele foi perdoado como parte do processo de conciliação interno da Costa do Marfim, né? E assim, a gente vai falar da Libéria daqui a pouco, meu caro Matias. Eu quero hoje, agora já é dia 19 de agosto de 2022, né? Mas eu quero hoje dizer que um dia Didier Drogba será presidente da Costa do Marfim. Olha, não tá tão distante assim. Eu vou botar nas casas de apostas. Mas... E como nossos ouvintes bem sabem, não seria o primeiro caso, né? Longe disso. Que boleiro você gostaria de ver na presidência do Brasil? Nossa. Vamos deixar quieto. O seu nossa... Pois eu digo na lata. Juninho Pernambucano. Que nos deve uma entrevista. Ele não sabe, mas ele deve. Ele não sabe, mas ele deve. Não, eu já falei aqui, eu já explanei. O Juninho Pernambucano visualizou e não respondeu o inbox. Mas ele tem mais o que fazer lá no Lyon e tal. Tudo bem, pode até ser, mas enfim. Brincadeiras à parte, vamos para a Serra Leoa,
né, com mais uma sessão, né, de notícias que de um programa para outro acabaram ficando quase obsoletas, né? Mas na semana passada, no dia 10 de agosto, nós tivemos diversos protestos em Freetown, capital de Serra Leoa, contra o governo devido à inflação, preço dos combustíveis e alto desemprego. Tá? Os manifestantes pediam a saída do presidente Julius Maada Bio, né, que ainda tem cerca de um ano no cargo, um ano de seu mandato. Nos últimos meses, a inflação em Serra Leoa bateu na casa dos 40%. Tá? Preço do arroz, da eletricidade, dos combustíveis, todos subiram muito. Isso motivou os protestos. Infelizmente, tivemos repressão policial que deixou pelo menos 4 pessoas mortas. Segundo as autoridades, foi porque os manifestantes atacaram a sede da polícia, né, o que seria a principal delegacia de Freetown, e aí os policiais reagiram. Mas pelo menos 4 pessoas mortas. Aí o governo, e quando eu digo pelo menos é porque vários grupos de direitos humanos em Serra Leoa falam que o número real deve ser muito maior. Depois, o governo impôs um toque de recolher, tá? O governo declarou também um luto oficial, dizendo para lamentar pelas vidas de policiais e civis que foram perdidas, tá? Segundo as autoridades, 6 policiais morreram. Segundo o inspetor-geral da polícia, o William Faia Selu, tá? Tivemos um toque de recolher e no dia seguinte, no dia 11 de agosto, a cidade já não tinha mais protestos, embora também tenham sido anunciadas diversas prisões que teriam ocorrido durante a noite de lideranças de manifestantes. Tá? De Serra Leoa, vamos para a Libéria, já que 3 integrantes do gabinete do George Weah, né, o George Weah, que é o presidente do país e o único jogador africano a ter sido eleito o melhor do mundo, embora daqui a pouco talvez o Sadio Mané quebre essa sina, não sei, possível. Mas 3 integrantes do governo do George Weah foram sancionados pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, né? São eles o Nathaniel McKew, de origem irlandesa, que é o chefe do staff, né, do presidente, seria, acho que o... Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Saima Sirenius Cephus, que é o procurador-chefe, e o Bill Tuehawai, que é a principal autoridade do porto da Libéria, né? Lembrando que a gente sempre fala que uma das principais receitas liberianas é o bandeiramento de navios pelo mundo, né? Vários navios acabam tendo facilidades se utilizarem a bandeira da Libéria, um aluguel, assim, vamos dizer, né? E tem um precedente, né? Já que no final do ano passado, um senador, o príncipe Yormi Johnson, também foi sancionado nesse mesmo contexto dentro do Global Magnitsky Act, né? Que é um... Como podemos definir? Foi criado para sancionar os apoiadores do governo Putin, os oligarcas russos, entre aspas. Mas assim, em modo geral, foi criado para pressionar pessoas acusadas de abusos contra os direitos humanos e a corrupção ao redor do mundo. Exatamente. Segundo o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Financiamento do Terrorismo, esses integrantes do governo liberiano, através de sua corrupção, minaram a democracia da Libéria para o seu benefício pessoal. Lembrando, né, que a gente também tem um Fronteiras Invisíveis sobre a Libéria, no qual a gente fala também do período, né, das 2 guerras civis que afligiram o país e com muito uso, né, de criança-soldado, né? Da Libéria, a gente vai pela costa do Atlântico, vamos para Angola,
já que mais de um mês depois da morte do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, né, que foi de presidente a ditador, foi de herói da independência, figura centralizadora, né, envolvendo diversos escândalos de corrupção, a gente já falou aqui do patrimônio bilionário, né, dos seus herdeiros. Ele faleceu no dia 8 de julho em Barcelona, onde ele fazia um tratamento médico. Uma das filhas dele pediu, inclusive, né, um exame, uma necrópsia, né, sob ali suspeita de como teriam sido as circunstâncias da morte. E agora as autoridades espanholas autorizaram o traslado do corpo para Angola, onde ele receberá todas as homenagens, né, de chefe de Estado. Né, e a custódia, inclusive, do corpo foi entregue à sua viúva, Ana Paula Cristóvão dos Santos. Tá? Lembrando que os seus descendentes brigam entre si, inclusive com acusações, né, entre eles. De Angola, a gente cruza o continente africano, vamos para a Tanzânia, com uma notícia curiosa, tá? Mas ela é muito curiosa, não só como curiosidade, ela é interessante em vários sentidos. Né? Essa minha frase agora fez sentido nenhum, né? Mas é privação de sono, daqui a pouco falando. Mas o governo da Tanzânia anunciou que vai instalar internet sem fio de alta velocidade por toda a região do Kilimanjaro. Né? O Kilimanjaro aí, que tem 5.895 metros, é a montanha solteira, né? A montanha solteira é um termo muito antigo, não sei se ainda utiliza, não é um termo muito técnico, né? Mas é a montanha que não faz parte de uma cordilheira, né? A montanha que tá lá no... Sim, você tem um terreno plano, de repente, pum, você tem uma montanha. É a montanha solteira mais alta do mundo, porque o Himalaia faz parte de uma cordilheira. E o governo da Tanzânia afirmou que vai instalar internet sem fio de alta velocidade por todo o Kilimanjaro. Inclusive... Lembrando que justamente por isso é um grande ponto turístico, né? Exatamente, muito turístico. Muitas pessoas vão escalar, inclusive pagam, né? Tem que pagar para poder entrar no parque do Kilimanjaro e escalar. E é exatamente isso. A autoridade, né, a principal autoridade de comunicações do país, o Nape Minawe, falou que a intenção é que as pessoas possam compartilhar nas redes sociais a sua visita ao parque e a sua escalada, sua eventual escalada, né, os que quiserem escalar, com alta qualidade e em tempo real, para divulgar. Então, assim, você vai assistir um influencer que você gosta, mostrando, fazendo stories, fazendo live no Kilimanjaro, e aí você vai falar, nossa, que lugar bonito, que lugar incrível, quero visitar também. Então a ideia não é uma excentricidade, vou botar a internet a 6.000 metros de altitude, né, quase 6.000, por excentricidade. Não, a ideia é gerar mais movimento e motivar mais turistas, mais pessoas visitarem a região. Inclusive, o Kilimanjaro está presente na música Africa, do Toto, que eu vou denunciar aqui, tá? Anos atrás, você talvez nem lembre disso, porque acho que você não levou a sério. Eu falei que toda vez que a gente falasse de África, tinha que ter uma vinheta especial com a África do Toto. E o Matias não gostou. E a África do Toto, ela é conhecida porque, assim, ela não sobre um cara falando de África, sendo que ele não entende nada de África. E fala, né, que o Kilimanjaro... Cito vários estereótipos, isso, né? E o Kilimanjaro sobe que nem Olympus no Serengeti. Só que, assim, o Kilimanjaro tá de um lado e o Serengeti tá do outro, sabe? É tipo falar, não, e o Monte Roraima sobe no Cerrado, sabe? Alguma coisa assim. Enfim, então uma notícia interessante da Tanzânia, aí do Monte Kilimanjaro, que é uma região realmente muito bonita. Não sei se um dia eu vou visitar, até porque eu não vou subir o negócio. Isso sim, é muito bonito, mas eu não vou subir, não. E a melhor versão de África do Toto é cantada pelo Danny Puddy, o Donald Glover e a Betty White no encerramento de um capítulo de Community. Eu pensei que você ia falar que era a versão do Weezer,
com o Weird Al Yankovic nos vocais. Ó, essa eu não conhecia, mas... Mas ele não canta que nem paródia. Ah, tá. Você não conhece? Não, essa eu não conhecia, então, não. Eu vou entregar, eu vou dar um spoiler. Se você assistir o clipe, você demora a perceber quem é o Weird Al, porque ele tá disfarçado de integrante do Weezer. É sério, é sério. Só quando ele começa a fazer umas doideiras, você percebe quem é. Ele toca um acordeon, né? E eu vou entregar, assim, eu gosto muito da história da banda Toto, eu acho uma história muito curiosa. Eu gosto da música Africa. Né? A melodia é boa. E na minha opinião, 2 dos melhores comentários da história da internet estão nessa música. Se vocês entrarem no clipe oficial de Africa do Toto, tem 2 comentários assim que pra mim são geniais. Um deles diz assim em inglês, né? Por favor, levantem-se para o hino nacional. E o outro diz, essa música é tão boa que batizaram um continente em homenagem a ela. Mas, enfim. E pra gente fechar o nosso giro pela África, nós tivemos o giro, né, do Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blincalhão, pela África na semana passada, né? Ele visitou na África do Sul, depois República Democrática do Congo e depois Ruanda. Ele lançou, né? Ele fez muito lobby pela cúpula Estados Unidos-África, que vai ser em dezembro, que o Joe Biden, né, mencionou, que ele pretende receber os 50 líderes africanos em Washington, pretende receber todos os chefes de Estado africanos em Washington. Ele, em Ruanda, ao se encontrar com integrantes do governo ruandense, em Kigali, teria levantado a questão de perseguição a opositores políticos, inclusive o caso do Paul Rusesabagina, né, que é o muito mais conhecido pelo filme Hotel Ruanda, né, o personagem do Don Cheadle, que recentemente foi condenado, né, à prisão por ser dissidente do governo, e ele fez uma declaração interessante na África do Sul, e que é muito congruente com coisas que a gente já falou aqui no programa, né? Então, assim, a gente teve, num período relativamente curto, né, Lavrov, Macron e Antony Blinken fazendo turnês pela África, buscando expandir influência, ou conter a influência do outro. Todo mundo, né, Lavrov e Blinken foram para a República Democrática do Congo, isso não é coincidência, tá? Não é, não, eles passaram ali porque, pô, né, eles queriam conhecer Kinshasa, né? Pô, queriam ver onde teve a luta do Muhammad Ali com o George Foreman, alguma coisa assim. Não, tá? Não é coincidência. E ele disse que a África vai moldar o futuro, não apenas o futuro dos povos africanos, mas também do mundo, como o polo mais dinâmico de desenvolvimento econômico, né? O crescimento econômico na África é o que puxa a média mundial para cima comparado com outras regiões. E, infelizmente, né, quando se fala de África no Brasil, ainda muitas vezes se fala em tom jocoso, em tom preconceituoso, em tom caricato, né, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Então, como se Marrocos, Líbia, República Democrática do Congo, Quênia, Tanzânia fosse tudo a mesma coisa, tudo África, né? Tem até candidato presidencial que repete esse discurso, então, e não deveria, né? Mas então é isso aí.